7 horas e 31 minutos, as eleições municipais estão bem distantes para você, eleitor, eleitora, mas nos bastidores políticos a guerra está fervendo, principalmente no cenário em que se encontra o PSD. O presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, é denunciado, acusado por deputados estaduais de cooptar lideranças políticas do interior do Ceará e também da Grande Fortaleza para engrossar, endossar, engordar os quadros do PSD. Mais informações com Sátrio Salles. Os bastidores políticos andam agitados com a reação de vários deputados estaduais ao arrastão do ex-vice-governador Domingos Filho para engordar o PSD, com prefeitos, ex-prefeitos e pré-candidatos a prefeito das cidades do interior e da Grande Fortaleza, ligados ao MDB, PP, PDT, PSB, PL, Solidariedade e PSDB. Domingos se transformou em um alvo de um duro pronunciamento do deputado Aldique Mota, que, como porta-voz de diferentes correntes partidárias, foi para cima do ex-vice-governador para denunciá-lo por tráfico de influência e fazer promessas de liberação de recursos do orçamento da União aos futuros aliados que se filiassem ao PSD. O caminho para a viabilização desses recursos é o deputado federal Domingos Neto, líder do PSD na Câmara Federal e relator do orçamento da União de 2020. Os deputados estaduais perderam aliados em suas bases políticas com o que chamam de assédio de Domingos Filho e Domingos Neto. A pressa e o arrastão de Domingos Filho geraram incômodos ao governo do estado, ao grupo político dos irmãos Cid e Ciro Gomes, e provocaram a ira do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, a sigla mais desfalcada com as investidas da família Aguiar, que comanda o PSD. A reação à volúpia de Domingos Filho em ampliar as bases do PSD o mais rápido possível chegou na mesma velocidade ao plenário da Assembleia Legislativa, com um pronunciamento do deputado Aldique Mota. Aldique narra os fatos, o descontentamento de lideranças partidárias e as promessas de liberação de recursos do orçamento da União como moeda de troca para Domingos Filho fortalecer o PSD. Nós assistimos uma matéria e lemos e trouxemos à tribuna uma matéria muito bem elaborada pelo Diário do Nordeste. Depois o Jornal O Povo, creio que repercutiu também, uma matéria coesa, uma matéria técnica que, acima de tudo, deu oportunidade para que os dois lados pudessem se manifestar. Ocorre que naquela matéria, a manifestação foi a seguinte: o partido PSD avança através da tratativa do seu presidente estadual, o que é normal para qualquer partido, o que deve ser o ânimo de qualquer partido, mas naquela matéria havia o registro de outros dois partidos, do MDB, através do deputado Daniel e do deputado Leonardo, de que esse avanço seria em função de causas não republicanas, diretamente envolvidas em abuso de poder, para não dizer corrupção. E havia uma declaração do presidente do Solidariedade do Estado do Ceará, que dizia e sugeria que o PSD, através dos seus representantes, estava vendendo terreno na Lua. Mas mais surpreendente foi que um dia depois, o presidente do PSD, comentando as frases ditas e relatadas nessa matéria do Diário do Nordeste, deputado Marcos Sobreira, disse o seguinte: quanto à solidariedade, é melhor vender terreno na Lua do que vender a alma na terra e vender o alheio. Isso é uma declaração muito forte. E quanto ao MDB, a resposta foi que estavam reclamando por ele estar fazendo o que eles mesmos tinham feito, que é alegar a própria torpeza. Mas mesmo que fosse verdade, jamais um agente político do Estado, um presidente de partido, podia dizer: estão alegando que eu estou fazendo errado, mas fizeram errado. Isso mais parece assim, não diga que eu faço, que eu vou inventar que você faz. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral,
Sátiro Salles. Um dos deputados que fizeram a parte ao pronunciamento do deputado Aldic Mota foi o deputado estadual Daniel Oliveira, que é sobrinho do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, que é um dos principais partidos que sofreram perdas com esse arrastão do PSD. Primeiro, eu quero dizer que Vossa Excelência tem sido perfeito no pronunciamento de Vossa Excelência. O silêncio que Vossa Excelência fala do plenário, e todos os deputados atentos, a imprensa, é porque isso resulta naquilo que é visto todo santo dia, praticado pelo Domingos Filho, que preside hoje o PSD no estado do Ceará. Eu diria, aqui próximo de todos nós, alguns deputados dessa casa foram chamados ao gabinete da presidência do PSD aqui em Fortaleza para dizer, olha, venha para o PSD que nós vamos conseguir isso, isso e aquilo. Venha para o PSD que desde que você filie, nós vamos conseguir isso e isso para que você possa dar para os seus municípios ou talvez não sei o quê. Isso é uma prática que todos nós aqui sabemos que o Domingos Filho tem feito. E na vida política, eu gosto de pensar que tem dois tipos de pessoas, deputado Carlos Felipe. O grato, na vida pessoal, na vida normal das pessoas, a gratidão e o Domingos Filho. Por que o Domingos Filho? E aí eu vou dizer rapidamente. O Domingos Filho iniciou sua vida política agarrado às saias do senador Eunício Oliveira. Buscando, todos nós sabemos, e o estado do Ceará sabe, buscando, através do senador Eunício Oliveira, chegar aonde chegou. Foi presidente dessa casa, foi deputado por várias vezes, quis ser o candidato ao governo, só que não tem a confiança de ninguém, por atos praticados como esse que nós estamos discutindo aqui nesse dia de hoje na Assembleia Legislativa. E vou dar vários e vários exemplos. Todos nós sabemos o real motivo do TCM de nós termos discutido aqui o TCM e ter acabado com o TCM. É bom que se venha para essa discussão, deputado Aldic. O real motivo... Deputado Aldic, quando puder, antes que acabe o seu tempo. Deputado Daniel, pessoal que você bastante breve, tenho muita coisa para falar sobre isso. Acho que nós teremos muita oportunidade. O Domingos Filho é a cara da ingratidão da política. Jamais terá as bênçãos dos Ferreira Gomes, sabe por quê? Porque há poucos dias atrás chamavam eles de faraó. Como... muitas vezes o Eunício era o PE, tem que ter um PE, partido do Eunício é o melhor homem do mundo. E agora desdenha da derrota sofrida pelo senador Eunício nas últimas urnas. Eu peço aqui ao deputado Duquinha para botar o tempo aqui, os 3 minutos, e já encerro, deputado. Deputado, dá 3 minutos para excelência para... E eu vou só encerrar com a seguinte frase. Eu participei efetivamente, venha ele aqui dizer em qualquer lugar que eu esteja mentindo, para eu provar para ele a verdade. Eu participei, ele chegando, Eunício, pelo amor de Deus, me ajude, meu filho não vai ser eleito, me ajude. Todos nós sabemos aqui que fazemos política, a quantidade de colégio, de município que o Eunício ligou para prefeito, vote no filho dele, vote no Domingos Neto, ajude, e os prefeitos votaram, prefeitos do PMDB, deputado Aldic. No dia que o senador Eunício não se reelegeu, no outro dia de manhã ele estava na porta desses prefeitos, dizendo, Eunício não se reelegeu, venha para o PSD que eu arranjo as emendas para vocês. Agora, eu digo os nomes se for necessário, quero botar ninguém que não seja a minha palavra em dificuldade, mas a verdade é dita hoje e sempre, deputado Aldic. Parabéns a Vossa Excelência. O deputado estadual Vitor Valindo Proz considerou graves as denúncias sobre o uso dos recursos do orçamento da União e cobrou investigações sobre essa denúncia. Eu falei a Vossa Excelência, a acusação e a fala do deputado Leonardo Araújo é muito dura, firme. E eu acho que vai ter repercussão, inclusive nacional, porque essa venda de emendas, se tiver acontecendo, é através do seu filho, que é relator do orçamento nacional. Então é preciso isso, deputado Daniel Oliveira. Por isso que eu falei e falo aqui e não tenho medo, tem que ser chamado aqui, porque é uma acusação muito forte e dura. O relator do orçamento, deputado Daniel Oliveira, está vendendo emenda? Será que é isso que está acontecendo no estado do Ceará?
Eu sou testemunha, estava lá em Brasília e tive quantas vezes lá no gabinete do senador Eunício Oliveira, quando o Domingos Filho entrou lá, na época aliado do senador Eunício Oliveira, que pode ter todos os defeitos, mas eu não vi venda de emenda, e esse salto de produção que tem o estado do Ceará, que os Ferreira Gomes se calam de 1 bilhão, boa parte foi do senador Eunício Oliveira. E esse plenário também silencia e não dá o mérito ao senador Eunício Oliveira. Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas, deputado Daniel Oliveira. Eu sou o cabo de uma linha só, de uma reta, não tenho curva. Então essa acusação é muito forte, porque o relator do orçamento da União pode estar vendendo emenda. E é muito preocupante. Tivemos um tribunal que essa casa extinguiu, que estaria sendo usado politicamente. Foi por isso que o tribunal foi extinto do TCM. Não tem 2 palavras, não. E agora, será que essas mesmas práticas que foram levantadas pelo deputado Leonardo Araújo, estão sendo usadas em Brasília e aqui tem interferência política eleitoral, aqui no estado do Ceará? Não quero crer que isso tudo esteja acontecendo, mas são acusações muito fortes, que eu não tenho mais nenhum tribunal para ser extinto, eu não sei que repercussão nacional vai ter esse caso. O deputado estadual Tim Gomes, do PDT, reforçou as palavras do colega Aldic Mota e também sentiu em suas bases eleitorais no interior do estado o assédio da cúpula do PSD. Deputado Aldic, o tempo é pouquinho, mas dá para dizer o que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa questão desse assédio não é privilégio seu, do seu partido ou do MDB. Esse assédio está sendo feito também ao PDT, também ao PT, que eu tenho conhecimento. Estive agora em batalhas, agora mesmo na eleição em Irauçuba, como também soube lá em Irauçuba, como também lá no Tururu também aconteceu, eu estou nominando. Então é um problema sério realmente, eu não estou falando que é em torno de emenda, não sei a gravidade das emendas, eu sei que existe o assédio para que os prefeitos agora com a janela possam mudar de partido para o tal partido que você mencionou. Infelizmente, trata-se dos próprios aliados querendo passar por cima dos aliados. Então, eu não concordo com isso, não vou me calar, vou me aprofundar e vou também discutir essa questão, seja onde for. Obrigado pela parte. Chamado para se filiar ao PSD com a esposa e prefeita de Tejuçuoca, Eloide Estevam, o deputado Edilardo Eufrásio expôs uma frustração. Ele disse, em a parte ao pronunciamento do deputado Aldic Mota, que esperava que, com um cearense como relator do orçamento da União, os municípios do Ceará fossem beneficiados com recursos da União, do orçamento da União, como aconteceu quando Eunício Oliveira era presidente do Congresso Nacional. Deputado, eu queria só, pouco ainda estreia quase nessa casa, e eu fui prefeito, é a oportunidade de ser prefeito, e eu percebi o seguinte, que nós, quando tem a oportunidade de estar numa posição, eu acho que a gente tem a oportunidade de ajudar, de poder contribuir. E eu vi, quando o senador Eunício Oliveira assumiu o Congresso Nacional, nós tivemos uma coisa que nós consideramos até inédita na política nacional, que foi todos os municípios do estado do Ceará tiveram a oportunidade de receber recursos. Eu imaginava, com o relator do orçamento, nós teríamos também essa oportunidade de todos os municípios do estado do Ceará de ser contemplado com alguma emenda, com algum recurso para o estado do Ceará. Eu acho que essas posições que nós devemos aproveitar essas posições de poder ajudar o estado do Ceará. Eu imaginava justamente era isso, que nós, todos os municípios do estado do Ceará, teriam a oportunidade de ter o relator do orçamento, de receber recurso para poder melhorar os nossos municípios. É isso que eu esperava nesse momento. Não esperava uma atitude como está sendo colocada, como o deputado está colocando, né? de uma oportunidade de assumir um cargo tão importante, que é a questão do orçamento da União. É nesse sentido que eu me sinto como deputado, de que achava que poderia ter acontecido nessa oportunidade de assumir o orçamento da União. Muito obrigado. O deputado estadual Carlos Felipe, que é do PCdoB,
também fez a parte ao pronunciamento do deputado estadual Aldique Mota, que falou longamente na Assembleia Legislativa sobre manobras, articulações, tráfico de influência para o PSD ganhar novos filiados. O deputado estadual Carlos Felipe lamentou as insinuações sobre o destino das emendas parlamentares e defendeu mudanças na sistemática de recursos do orçamento da União transferido para estados e municípios. Deputado Aldique, essas denúncias da plenária são muito graves. Eu acho assim que ele não está tendo a oportunidade de dar a versão dele, certamente. A sua esposa, a deputada Patrícia, dará a versão dela. Eu acho que essas denúncias, obviamente, devem ser investigadas. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião sobre emenda parlamentar. Eu acho que elas deveriam mudar a nível nacional, a nível estadual. Penso igual o secretário Cabeto, que a gente deve ter a prioridade de destinar e a secretaria deve dizer quais são as diretrizes. Mas quero lhe dizer também, entendo, é importante que não se misture questão política com questão de denúncia. Sei que você não deve estar fazendo isso, por ser opositor, nem o Vitor Valim, por serem opositores. É porque fiz questão, deputado Carlos Felipe, de trazer esse pronunciamento à casa antes de ontem e disse que não dissecaria o tema porque não via em plenário nenhum dos deputados ligados diretamente às pessoas envolvidas. Que eu acho muito justo, até claro. Porque, como Vossa Excelência diz, toda ausência termina sendo um pouco atrevida. Acho importante que Vossa Excelência tenha essa preocupação e que as pessoas tenham muita responsabilidade de dizer, porque depois tem que provar. Essa casa mesmo, já houve um caso que alguém disse uma coisa de um deputado, não conseguiu provar e depois teve que pedir desculpa. E está aí na comissão de ética. E foi jogado na lama um cidadão dessa casa, o Nezinho, e é importante que a gente tenha esse cuidado, essa compreensão. Eu quero deixar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que emenda parlamentar, de barganha federal e estadual, devia acabar. Devia ter o pré-requisito, deputado, e aí pode ser até impositiva, de destinar as emendas que eram para a saúde. E lá o secretário destinar quais são os caminhos, quais são os eixos que você deve escolher. Agradeço, deputado. Mas, infelizmente, deputado Aldique, isso é uma prática nacional que precisa ser revista. Ao final do pronunciamento, o deputado estadual Aldique Mota conclamou os colegas parlamentares a se aprofundarem nos debates sobre as questões políticas e disse que as denúncias sobre o assédio do PSD fazem parte de questões que devem ser expostas no plenário da Assembleia Legislativa. A expressão foi exatamente a seguinte: é melhor ocupar terreno na Lua. Então, houve uma confissão de que se está ocupando terreno na Lua, que não tem dono e tem muitos poucos moradores, ou seja, se julga no direito de avançar num terreno, mesmo sabendo que não é dele, ou que é público, ou que é de alguém, ou que é de pouca gente, do que vender a alma na terra e usurpar terreno alheio. Usurpar é diferente de ocupar. É aqui que está a gravidade dessa afirmação, o desrespeito dessa afirmação. Então foi por isso que fiz questão de trazer isso à tribuna dessa casa, presidente Sarto, e vejo que Vossa Excelência escuta com atenção, é porque essa casa é uma caixa de ressonância da sociedade, e a sociedade se organiza politicamente. Se nós não dermos ressonância à política, quem o dará, presidente Sarto? Apenas a imprensa? Apenas o Ministério Público, como vi há pouco aqui a presença da querida amiga e procuradora Vanja? Não, essa casa também tem o direito e o dever de fazer o debate político, deputado Evandro. De fazer o discurso político e o debate político sadio, trazendo verdades. O tema é chato? É chato. O tema traz acusações sérias? Traz, deputado Walter. Mas foram ditas. O PDT, segundo o presidente Tim, também foi assediado. Está sendo assediado. O PP nem se fala. Mas nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos. Esse tipo de acusação que envolve parlamentares dessa casa, que envolve presidentes de partidos no Estado, que envolve uso de dinheiro público, uso de funções públicas, não é normal.
São 7 horas e 55 minutos. Essa briga nos bastidores políticos fez ressurgir outro personagem, o ex-presidente da Assembleia e atual secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, que teria articulado o pronunciamento do deputado estadual Aldic Mota contra Domingos Filho, de quem Zezinho Albuquerque é desafeto. Quem conta essa história, que passa também pelas eleições suplementares realizadas há pouco tempo em Irauçuba e Tianguá, é o nosso correspondente Carlos Alberto. O secretário de Cidades do Estado, deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque do PDT e o presidente regional do PSD, Domingos Filho, travam uma guerra aberta e escancarada nos bastidores políticos. O conflito que nasceu nas disputas internas da Assembleia Legislativa está nos bastidores e com intensidade nas redes sociais e entre integrantes da base de apoio ao governo do Estado. O último capítulo do conflito foi exposto com o pronunciamento do deputado estadual Aldic Mota, escalado por Zezinho, para dar um duro recado ao ex-vice-governador e conselheiro em disponibilidade do extinto TCM. Domingos é acusado de invadir o terreiro alheio para articular o crescimento do PSD. Os dois se envolveram na eleição suplementar a prefeito de Tianguá e Domingos impôs uma amarga derrota a Zezinho. A relação entre Domingos e Zezinho é azeda. Quando assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque contrariou interesses de Domingos Filho no rateio de cargos na estrutura do Poder Legislativo. Domingos, como vice-governador, não perdia a oportunidade para alfinetar, com atos e gestos, o desafeto político. A briga, em menor proporção, contribuiu também para um novo capítulo na guerra entre Domingos Filho e Zezinho Albuquerque. Domingos apoiou o ex-prefeito e prefeito eleito Luiz Menezes e impôs a derrota a Zezinho Albuquerque, aliado da candidata derrotada Valdeída Azevedo, do PDT, esposa do ex-prefeito Jean Azevedo, em Tianguá. Com o resultado oficial da eleição suplementar em Tianguá, Domingos mandou um recado direto ao secretário de Cidades do Estado, ao dizer que esperava que os adversários deixassem o prefeito trabalhar em benefício da população. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O outro lado dessa história, jornalista Beto Almeida, o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, em nota na noite desse domingo ao site Ceará Agora, definiu como ciumeira as críticas dos adversários que o acusam de cooptação de prefeitos e lideranças municipais e disse que não irá arrefecer nas ações para fortalecer o seu partido, no caso PSD. O texto é longo aí, do ex-deputado Domingos Filho, presidente regional do PSD, mas ele elenca uma série de argumentos exatamente para explicar e para justificar o porquê dessa ciumeira toda que existe em relação a essa atuação que ele vem tendo no comando do partido aqui no estado do Ceará. E ele diz uma coisa, dizendo aqui, por exemplo, eu pensei em um trecho aqui, que para explicar um pouco dessa ciumeira, como bem diz o Domingos Filho, ele fala o seguinte: a base do governador Camilo Santana dispõe hoje de 90% dos partidos no Ceará, o que fará com que as eleições municipais registrem quase todas as disputas entre eles, o que Domingos Filho considera absolutamente normal, o que é de fato normal. Agora mesmo ele cita o caso aqui, nas eleições suplementares em Tianguá, o PSD disputou as eleições com o PDT, com o PT e com o MDB. Em Irauçuba, o PSD teve o apoio de ambos, ou seja, do PT e do MDB, e disputou lá com o Podemos. Em Fortaleza, o PDT é apoiado pelo PSD em disputa com o PT e MDB. O que o Domingo quer dizer com isso é o seguinte, é que essa ciumeira vai continuar porque a base aliada ao governador Camilo Santana envolve praticamente todos os partidos aqui no estado do Ceará. E ele diz que cabe ao PSD fazer o papel de ampliar sua participação na política, principalmente, mas principalmente no número de prefeituras e de aliados no ano que vem. Então, Luzenor, isso é só o começo. Não tenha dúvida. Domingos Filho disse ainda, Beto, que as acusações inverídicas de cooptação indevida a lideranças não serão suficientes para intimidá-lo. Ao contrário, segundo ele, se depender de nossa determinação de trabalhar pelo crescimento do PSD, vejo que a tribuna da Assembleia Legislativa ainda vai ser muito ocupada por nossos algozes, ou seja, pelos adversários. Domingos destacou também que respeita a decisão dos que
optam por deixar a legenda, o PSD, e abraçam os que querem se agrupar às fileiras do partido. São 8 horas no Ceará, encerrou, Beto Almeida, o tempo foi pouco para tratarmos de um assunto que mexe com os bastidores políticos da metade dos municípios do estado do Ceará, mas nós estaremos aqui nessa terça-feira com mais informações, porque a expectativa é que a deputada estadual Patrícia Aguiar, esposa de Domingos Filho, se pronuncie sobre as denúncias dos colegas no plenário da Casa. A você, ouvinte, o nosso grande abraço. Bom dia, até amanhã. Bom dia.